Boa noite, bem-vindos ao Chega às 9. Neste episódio damos continuidade às entrevistas dos candidatos à presidência da Câmara Municipal pelo Partido Chega. O meu nome, já sabem, é Cátia Gervásio e acompanham os meus colegas a Sandra Faria Vitorino e o Pedro Guerreiro Cavaco, a quem saúde com uma boa noite. Muito Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a esta nossa humilde casa que é o Chega às 9. No dia de hoje, a nossa convidada tem então 34 anos, é natural de Moita do Norte, em Vila Nova da Barquinha, é formada em Gestão de Saúde e apresenta-se como uma mulher de direita, comprometida e com valores da justiça, da ordem e da defesa dos portugueses. Acredita que a política deve servir as pessoas, não os interesses que estão instalados. No Chega encontrou a força para lutar por uma sociedade mais justa, transparente e segura, onde se priorizam sempre os portugueses. Candidata-se, portanto, a presidente da sua terra, da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. Olá, Tatiana Horta, seja muito bem-vinda ao podcast do Chega às 9. Olá, muito boa noite e muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui a partilhar as nossas ideias, não é? E a fazer-nos ouvir e a explicar também às pessoas que nos estão a assistir quais é que são as nossas motivações, intenções e por aí fora. Portanto, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Muito obrigada, Tatiana. É um gosto. Então, começo eu aqui com o nosso rol de perguntas. Tatiana, qual é a sua motivação para se candidatar à Câmara de Vila Nova da Barquinha e como pretende resolver os principais problemas do seu concelho? Então, a minha motivação para a minha candidatura, lá está, são aqui várias, não é? Eu estava na Irlanda até há bem pouco tempo, emigrei com o objetivo principal de terminar os meus estudos, porque não me foi possível cá em Portugal, esta é a realidade também de muitos de nós, não é? E então, cumprindo o meu objetivo, depois surgiu aqui... Naturalmente sempre fui muito ligada à política e sempre fui muito interessada. E então surgiu aqui um caminho novo, um projeto que não era projeto, surgiu como desabafo, e então começou então o meu caminho na política. E depois foi uma consequência natural, foi acontecendo e surgiu este convite que aceitei com uma enorme alegria e uma enorme convicção, lá está, também com um profundo sentido de responsabilidade para com o meu país e para com a minha terra, que é Vila Nova da Barquinha, que foi a terra que me viu crescer, que me viu nascer e crescer. Lá está, a minha principal motivação foi eu olhar para a minha terra, não é? E ver uma estagnação muito grande, a perder população ativa, oportunidades por falta de visão e por falta de liderança, ponto. Ou seja, por falta também de ambição. Sei que, lá está, uma crítica recorrente que tem aparecido é que muitas das vezes parece que eu falo para o país e não mais direcionada para o meu concelho, mas eu aí também eu falo de problemáticas que muitas delas estão transversais a vários concelhos, não é? Do nosso país, porque tenho os olhos postos não só no meu concelho, mas no país e no mundo, e eu acho que é assim que um bom autarca, não é? Deve pensar, ou seja, não fechado no seu quintal, digamos assim, mas atento a várias realidades para ter também uma visão mais ampla, digamos assim, e depois o que é que acontece? Trazer as boas ideias e canalizá-las e aplicá-las no concelho, não é? A minha maior crítica, como eu disse, é mesmo a estagnação absoluta que se vê no nosso concelho. O atual executivo é o PS, que já está no poder há décadas, ou seja, a única força que esteve para além do PS foi em 85 um mandato, que foi o PSD, que fez, não posso desfazer, que fez algumas coisas boas e tinha visão, mas lá está, no mandato também às vezes se torna difícil verificar tudo, não é? Porque estamos a falar em coisas a médio e longo prazo, muitas delas, e nem sempre é possível em 4 anos fazer isso tudo. Mas foram os únicos, não é? Foram os únicos, de resto tem sido sempre PS. E o que é que eu vejo? Vejo um executivo que se vangloria muito com projetos requentados, digamos assim, pequenas vitórias já com anos, ou seja, algumas delas até 2016. Agora recentemente surgem a dizer que houve um crescimento populacional de 10% e que rejuvenescemos, não é? Eu tenho aqui os dados, posso partilhar. Nós temos uma população bastante envelhecida, o que aumenta também a dependência, não é? Uma causa natural. E o que
é que acontece? Nós tínhamos em 2021 cerca de 1.900 idosos para 900 jovens. Ou seja, o que é que acontece? Nós estamos a caminhar, nós sabemos que existe um problema de natalidade no país, não é? E isto deve-se a vários fatores, daí ser importante nós termos a capacidade de fazer uma análise muito transversal e ampla. O que é que contribui para isso? Falta de oportunidades, falta de investimento, não é? Que gera a falta de oportunidades, falta de habitação ou de acesso a ela, existem aqui várias temáticas, mas isto assusta, esta estagnação, se nós não fizermos nada, nós vamos caminhar para o exemplo eu gosto do exemplo de Almeida na Guarda, e o que é que acontece? Eles lá têm 720, salvo erro, 720 idosos para cada 100 jovens. Ou seja, a população com mais de 65 anos é quase 50%, 44% e qualquer coisa. Nós estamos a falar de um cenário, e eu fui lá, ou seja, eu estou a falar porque eu fui lá, estive a verificar a realidade. As ruas são fantasmagóricas e aquilo é um sítio lindíssimo, lindíssimo, e parte-me o coração ver aquilo. Mas se nós fizermos uma análise, o que é que vai acontecer? Nós nesta estagnação, não é? E com a taxa de natalidade a manter-se ali nos 7% ou baixando, decaindo, não é? Por falta de condições, de várias condições para a qualidade de vida, vamos lá chegar em menos de 20 anos. E ninguém está a ver isto. E eu não quero, apesar de ser um concelho lindíssimo, aquilo é lindíssimo, e eu não quero chegar aí. Eu não quero ver as ruas da Barquinha completamente vazias. Eu não quero ver edifícios fechados como já se vê. Eu cresci aqui na Moita do Norte. E eu lembro-me de ser garota, sair na rua principal e a ver N lojas, imensas pessoas. As lojas estão todas fechadas. Todas fechadas. E eu... Pronto, pasma-me, surpreende-me ver um executivo a vangloriar-se de coisas, não é? Num crescimento, neste caso o rácio desceu de 2021 para 2024 de 2,06 para 1,97 e eu pergunto, isto é aceitável? Estão a contar com os fluxos migratórios? Estão a contar com todas essas pequenas estatísticas que contam muito e que influenciam muito estes números? Não estarão estes números inflacionados um bocadinho? E mesmo inflacionados, isto é aceitável? É a minha questão. Pronto, o que proponho é quebrar aqui completamente o paradigma, ou seja, como é que nós vamos resolver isto? Como é que nós vamos quebrar esta estagnação? Então, podemos começar, por exemplo, a menos burocracia. Este monstro burocrático que há, por exemplo, para os novos investidores, menos taxas municipais, ou seja, mais liberdade para as famílias, para os investidores, para as empresas, não é? Para atrair então o tal investimento que é tão preciso, através do que é também valorização do nosso património, ponto, e apostar numa verdadeira, e isto, eu falo sempre disto e nunca vou parar de falar disto, que é meritocracia. É assim que as coisas têm que acontecer, é assim que as coisas têm que ser geridas. Depois, reunindo tudo isto, vai haver um impacto positivo na natalidade, não é? E vamos então combater por aí, entre outras coisas, a saúde, depois também criar condições, acesso às escolas, mobilidade, tudo isto, nós criando esta qualidade de vida, obviamente que as pessoas já vão ter liberdade em pensar em filhos, em pensar em ficar, em pensar em expandir a família, não é? Vamos atrair novas famílias, novos jovens, também com contenção em medida, porque atrair pessoas, muitas pessoas, e depois pode gerar outros problemas, como nós vemos em outros sítios em Lisboa. Pronto, é muito por aí, ou seja, tudo com contenção em medida, com análise e estratégia. E lá está, no fundo é devolver confiança e um verdadeiro futuro ao Conselho, não é? Com o quê? Com liderança, com rigor e resultados concretos e não requentados de há não sei quantos anos atrás, não é? De há 10 anos atrás. Basicamente é isso. Tatiana, em relação ao desenvolvimento económico, quais são as suas propostas para atrair investimento e criar emprego em Vila Nova da Barquinha? Então, o maior desafio da Barquinha, como eu estava a dizer, é a tal estagnação económica. Portanto, faz com que o nosso maior desafio seja económico. E precisamos de atrair investimento, de criar emprego para fixar jovens e dar futuro, então, às famílias. Isso é assente e é uma das prioridades, porque a saúde também, portanto, esta é uma das prioridades
tudo é prioritário, mas esta está aqui no top, digamos assim. Para isso nós temos várias propostas, mas eu posso-vos falar aqui em 5 concretas, não é? Primeiro é o que eu já mencionei, que parte por aliviar aqui o peso fiscal local, ou seja, eliminar taxas municipais desnecessárias, simplificar a burocracia, para que quem queira investir, não é, na Barquinha, encontre uma câmara facilitadora em vez de um obstáculo, que é a realidade, não é? Depois, segundo, o que é que nós, e isto é uma das grandes propostas que já falei muito nelas, que é um balcão de apoio ao empreendedorismo. Este balcão é um espaço único na Câmara, onde qualquer empresário, um jovem com uma ideia, vai ter apoio em tudo. E quando eu digo em tudo, é licenças, candidaturas, até mesmo contactos com bancos se necessários, direcionar as pessoas, parcerias, divulgação, tudo isso. Em vez de andar perdido, lá está, na burocracia, que muitas das vezes desmotiva completamente as pessoas e depois falas ir por outro caminho. Ou seja, vai ter acompanhamento de início ao fim. Depois, em terceiro, ter uma política de captação de empresas também é importante, aproveitando a nossa localização estratégica, não é? A proximidade também com alguns polos industriais e queremos zonas empresariais, não é? Mais atrativas, com condições melhoradas, condições logísticas também é importante, e fiscais, que tragam real investimento privado. Depois aqui, em quarto, queremos potenciar o turismo como gerador de emprego local, isso sem dúvida. Nós temos o Tejo, nós somos um concelho virado para o Tejo, faz todo o sentido. Temos a joia da coroa, que é o Castelo de Almorol, e temos que aproveitar. Temos também uma grande ideia que está a ser estruturada e desenvolvida, que é a criação de uma praia fluvial, em que vamos ter lazer, vamos ter desporto, vamos ter restauração, ou seja, englobar tudo ali, uma anca turística, digamos assim, que vai criar dezenas de empregos diretos e indiretos, não é? E depois, por fim, também queremos dinamizar o comércio local, lá está, os negócios familiares que foram a vida do concelho durante anos a fio, serviços locais, obviamente, não é? E como é que nós vamos fazer isto? É também aqui através do associativismo, que é um setor dedicado no nosso programa, em que vamos apostar muito no associativismo, porque nos vai trazer bastante benefício cultural, desportivo, ou seja, temos que aproveitar os recursos que já temos e maximizá-los. É um princípio da rentabilidade, fazer mais com menos, aproveitar o que já temos, é muito isso. E a nossa diferença está aí, não é? Lá está, é menos taxas, menos burocracia, mais liberdade para criar, porque assim vamos ter uma Barquinha que quem tem uma ideia tem a câmara ao lado, em vez de abrir portas, não é? Em vez de fechá-las ou às vezes até mesmo travar as coisas. Certo, muito bem. E a ideia do associativismo, inclusive, é uma ideia de anos, nasceu aqui muito, ou foi sempre muito apoiada pela esquerda, aos dias de hoje ainda rende muitos votos, como sabemos, mas o associativismo acaba por ser aqui muitas vezes o colo, digamos, não só dos jovens, como também dos idosos que vêm ali a sua casa e acabam por sentir todas as franjas da comunidade, exatamente. É verdade. E tem que ser aproveitado, porque lá está, eles usam como bandeira, é verdade, mas está subaproveitado. Ou seja, de nada nos vale, e nós vemos muito isso, lá está, em vários partidos, e isto é uma crítica a vários partidos, que utilizam essas bandeiras uma vez por ano, não é? Os discursos bonitos a todos que estamos habituados, mas e depois, durante um mandato, vemos pouco ou nada, ou seja, espremido, não há grande sumo, não há grandes resultados. E temos que combater isso, sem dúvida. Com certeza sim. Tatiana, já nos falou um pouco sobre a parte do turismo, no entanto, gostaríamos de melhor perceber, ou seja, no que diz respeito ao turismo e à cultura, como é que planeia promover então Vila Nova da Barquinha, considerando também a sua história, o património e inclusive o Castelo de Almorol, que já nos falou há pouco. Pronto, aqui a cultura tem sido uma bandeira constante da oposição e tem tido bastantes desenvolvimentos, é verdade. Temos o Parque de Escultura Contemporâneas, temos o Centro de Estudos do Almorol, que são interessantes. No entanto, também geram aqui questões, não é? Quantos empregos é que criou, que impacto real tiveram no comércio local e por aí afora. Ou seja, a cultura não pode ser apenas um cartaz, como estávamos a falar, não é? De propaganda política, basicamente. Tem de estar integrada numa estratégia séria, numa estratégia pensada, que beneficie diretamente a população, não é? E aqui aproveitar
para que contribua para o tecido económico local. O Castelo de Almorol, como eu estava a dizer, é sim a joia da coroa, não é? É um dos monumentos mais emblemáticos do país, é visitado por milhares e milhares de pessoas, mas continua completamente subaproveitado. O que é que nós queremos? Nós ambicionamos muito mais. Nós queremos que o Castelo de Almorol seja o centro de uma estratégia turística, capaz de pôr Vila Nova da Barquinha mesmo no mapa e não apenas aparecer em capas de jornais que honestamente já ninguém lê, ou atribuída a medalhas que depois com o tempo vão perdendo a cor, entre aspas, não é? Ou seja, isto passa por criar experiências completas em torno do castelo, como por exemplo, visitas noturnas, encenações históricas, pacotes turísticos com ligação também aqui à restauração e ao alojamento local, ou seja, trazer o que já existe, não é? E envolvê-los nisto, fazer festivais temáticos ligados à época medieval, já existe aqui em Torres Novas uma feira medieval, e também ligar isto ao Tejo, ou seja, com maior integração como nos circuitos turísticos que já existem na região, melhorá-los e englobá-los nesta estratégia, porque não basta que as pessoas venham, tirem uma fotografia e vão embora, não é isso que nós queremos que fiquem, que aproveitem, que gastem, que regressem e que gastem mais. Ponto, simples quanto isso. Depois queremos também aqui aproveitar a frente ribeirinha, também queremos a futura praia fluvial, ou seja, lazer, cultura e desporto, aqui também trabalhar com as coletividades e associativismo para maximizar, como disse, os recursos. Isto vai criar emprego, vai gerar economia local, é uma visão completamente assente nessa rentabilidade, fazer mais com menos. Também depois temos propostas no sentido do turismo militar, nós temos vários quartéis aqui à volta e seria interessante complementar aqui esta estratégia com recriações históricas, eventos de aventura, parcerias com as Forças Armadas, ou seja, fazer tudo isto e criar isto num motor turístico, não é? E cultural em Vila Nova da Barquinha. Pronto, lá está. Não basta dizer que se fez muito pela cultura, nós temos que querer mais. Ok, está feito, mas queremos mais, não é? Mais que, quando eu digo mais, é o quê? Mais do que meras exposições e mais do que meras esculturas. Cultura tem de significar também, sim, movimento económico. Para nós faz todo o sentido. E lá está, é uma ambição, sim, mas é uma visão de futuro que eu acredito que em um período de 5, 10 anos vai mudar aqui o concelho e vamos então sair aqui desta linha demográfica que está a cair, não é? E acredito que em 10 anos vamos ver resultados excelentes. Muito bem. Tatiana, relativamente aqui à saúde e ao bem-estar, que são temas muito importantes, que iniciativas têm em mente para melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos, especialmente dos mais idosos e também dos mais jovens? Pronto, neste caso a saúde é uma problemática a nível nacional, como todos sabemos, infelizmente estamos a ver a falta de médicos é assustadora, não é? Cada vez, não é só médicos, atenção, técnicos auxiliares de saúde, também estamos com falta, enfermeiros, ou seja, há aqui falhas no Sistema Nacional de Saúde, ponto, e todos conhecemos. Agora, é responsabilidade do autarca dar respostas imediatas e também pressionar e trabalhar com a LS e com o Estado Central para resolver aqui, não é? O que é que acontece? Não pode ser com incentivos frouxos, desculpem-me a expressão, mas é mesmo assim, que achamos que vamos captar médicos, não é? A problemática é muito mais estrutural e vem de trás. Nós temos que criar condições reais e parte também por melhorar o concelho num todo, não é? Tornar um concelho em que as pessoas queiram vir para cá, neste caso os médicos queiram vir para cá, os enfermeiros, mas também depois dar incentivos se precisamos deles reais, não é? Não basta 400 euros para a habitação, como foi feito este ano, não é? Aqui à porta da campanha eleitoral, foi despachado assim um incentivo de 400 euros para a habitação e uma isenção de IMI, 400 euros. As casas estão a um preço exorbitante, não existe casas para arrendar, ou seja, logo aí o médico é obrigado a comprar, isso é um disparate, não é? E depois é esta situação, passa pelos incentivos, sim, para captar profissionais de saúde, mas enquanto não há, o que é que nós vamos fazer? Podemos fazer e queremos fazer. Reabrir as unidades de saúde que foram fechadas nas freguesias, que curiosamente a oposição disse que iria abrir esta semana, mas tudo bem, com um técnico
com um técnico administrativo e com um enfermeiro. O enfermeiro para trabalhar no seu âmbito, obviamente, e o técnico administrativo para ajudar com papeladas, com marcações, mas para ajudar também com o seguro municipal de saúde, que essa foi a nossa grande proposta, que já existe em mais de 12 municípios, está a funcionar bem, em municípios como, por exemplo, Nisa, também em Lisboa, Óbidos, por aí fora, Penela. E isto está avaliado, estamos a apostar aqui num gasto de 200 a 300 mil euros, em que vai garantir as consultas básicas e serviços de saúde básicos aos municípios, não é? Enquanto esta problemática da falta de médicos não se resolve. Vai garantir como? Assenta em dois princípios fundamentais. Vamos passar a ter médico ao domicílio para situações mais graves, não é? Como, por exemplo, idosos, pessoas com mobilidade reduzida que necessitem de cuidados imediatos, e também teleconsulta. Ou seja, as pessoas que precisam de uma consulta vão tê-la através da parte digital, não é? Essas unidades podem estar a funcionar nesse sentido e também ter as pessoas para ajudar, enquanto nós, como autarcas, pressionamos e negociamos com o LS e com o Estado Central. Passa muito por aí. Ou seja, não ficamos reféns da escassez de médicos, não é? E damos uma resposta imediata, não é? Basicamente é isso, e depois temos outras situações que estamos a estudar e queremos também apresentar, mas temos consciência que aqui nem tudo é gestão local, mas não podemos limpar as mãos e dizer problema vem de Lisboa. Não, problema vem de Lisboa, mas nós temos responsabilidade e somos pagos enquanto autarcas para gerir isto aqui e dar resposta às pessoas, e iremos dar nesse sentido. Tatiana, se fosse eleita, eleita presidente, qual seria a primeira medida que tomaria nos primeiros 100 dias de mandato? Então, nos primeiros 100 dias, o que nós faríamos era abrir as portas da Câmara a todos. Vamos realizar uma auditoria independente, totalmente independente, aos últimos 2 mandatos. Para quê? Para rever tudo o que foi feito, não é? Avaliar contratos, verificar onde e como é que foram gastos os recursos do Conselho e cruzar com o real benefício, não é? Benefício comprovado. Depois, isto não se trata de uma caça às bruxas, não é nada disso. Trata-se de responsabilidade e transparência. Porquê? Só com uma avaliação séria é que podemos perceber o que é que está bem, corrigir o que está mal e aproveitar os recursos que existem, não é? Só assim é que vai ser possível fazer essa gestão e não desperdiçar o dinheiro público, com obras muitas das vezes que vemos que são obras de fachada ou propaganda. Esta auditoria vai ser então a nossa base, não é? Para a mudança então de rumo que queremos implementar, ou seja, uma Câmara rigorosa, uma Câmara que presta contas frequentemente, com indicadores anuais que vão ser partilhados também e reavaliados, ou seja, vão ser verificados anualmente e partilhados os gastos, quer começar a partilhá-los semestralmente e depois, se possível, se os recursos humanos também permitirem, começamos a partilhar com mais frequência, ou seja, para mostrar algo que está a funcionar para as pessoas e não para o partido no poder, basicamente. A mensagem é muito clara e resumido, que eu às vezes estendo muito. Nos primeiros 100 dias, o que nós queremos é que os barquinhenses vão ter a certeza que a Câmara passou a ser gerida num rumo diferente e num rumo de verdade, de real transparência e de responsabilidade e meritocracia. Muito bem, Tatiana. Muito bem. E terminamos com a última pergunta, que é: que mensagem final gostaria de deixar aos eleitores de Vila Nova da Barquinha? Então, a mensagem que eu quero deixar é curta e é muito clara. O PS governa Vila Nova da Barquinha há décadas e governa quase de forma feudal, como se a Câmara fosse propriedade privada. A verdade, e com todo o respeito aos outros partidos, é que o PSD e o CDU nunca foram uma oposição real. O PSD, como disse inicialmente, esteve um único mandato em 85 e tem-se apresentado como uma oposição dormente. O CDU limita-se neste momento a marcar presença de forma sem real força, na minha opinião, na minha humilde opinião, para mudar alguma coisa. E se queremos mesmo virar a página, e necessitamos de virar a página, então não podemos continuar a dividir votos em alternativas que já provaram, não é? Nestas décadas, não ser a solução viável. É preciso concentrar a força num projeto sério, estruturado, com coragem,
para então enfrentar este órgão que já se encontra já quase perpetuado no poder. Esse projeto, sendo realista neste momento, é o Chega, que apesar de não estar no poder, já deu provas da sua capacidade. Em 6 anos nós tornámos-nos a segunda força política em Portugal e somos líder da oposição. Por isso o meu apelo é simples, é não dispersem o voto útil capaz de derrotar o atual Executivo e acabar com décadas de estagnação é o Chega, e eu acredito que só assim é que a Câmara vai deixar de ser um feudo partidário e vai passar a ser para todos os barquinhenses, com a confiança de todos, não é? Vamos nos devolver verdade, vamos devolver rigor e sobretudo futuro para a nossa terra. A Barquinha é um verdadeiro diamante à beira do Tejo e tem mais que condições e mais que recursos para dar a todos, e eu acredito mesmo nisto, a todos os barquinhenses uma excelente qualidade de vida. Muito bem, gostei muito, Tatiana. Foi um enorme gosto recebê-la aqui no nosso Obrigada, Chega igualmente. às 9, um grande gosto, pelo menos do meu lado, e desejo muitos sucessos agora para o próximo dia 12 de outubro, que Vai com toda a certeza vai acontecer. E para todos aqueles que nos seguem lá em casa, muito obrigada por terem estado desse lado. Subscrevam o nosso canal e acompanhem toda a nossa atividade, seja os vídeos, seja os shorts mais divertidos que fazemos quase numa ótica diária. Muito boa noite, fiquem connosco. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Tatiana. Obrigada. Muito obrigada.